Então, boa tarde a todos. Vamos iniciando os nossos trabalhos agora com os nossos avisos de sempre, né? Que a casa abre quase todos os dias. A casa abre quase todos os dias e temos atividades segundas, terças, lá à noite, né, às 20 horas, quarta-feira, boa tarde, quarta-feira, boa tarde, às 14 horas, na quinta às 8 da noite, no sábado essa hora 5h10 e domingo às 10 da manhã. Então a casa vai ficar fechada só na quarta e na quinta agora do ano novo, quarta-feira final de ano e quinta dia 1º não abre. O resto é normal. Amanhã 10 horas da manhã tem trabalho, segunda, terça, e continuamos com a campanha lá do assistência social, né, aqueles que puderem cooperar com alimentos, qualquer quilo de alimento, leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, sal, óleo, qualquer coisa que puder colaborar, auxilia as famílias que recebem a cesta todo mês. Na verdade são 60 famílias, 30 por mês, 30 recebem num mês, 30 no outro, só que é uma cesta bem caprichada que eles montam aqui. Então teoricamente é uma cesta para 2 meses, porque ela é grandona mesmo. Então reveza assim, cada mês 30 famílias. E uma cesta dupla, né? Porque se vale para 2 meses, então. E é isso, então. Então nós vamos passar a nossa prece de início, elevando o nosso pensamento ao alto. Nós vamos nos ligando com Deus, nosso Pai que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos passar a palavra a Raquel. Gente, uma boa tarde. Só um instante. Boa tarde àqueles que nos ouvem também via internet. Eu espero que todos, de coração, tenham passado um excelente Natal. Né? Aquele Natal que, como foi dito na semana passada, aquele Natal de verdade, onde dentro de nós, lá no nosso coração, a gente possa ter sentido a presença de Jesus. E essa semana que nós fazemos uma prévia para o ano novo, o Natal nos prepara muito para isso. É uma semana onde nós deveríamos refletir muito a respeito das determinações e dos planejamentos para o ano que se inicia. Porque a partir do momento que nós cultivamos um Natal, que ele tenha ou não se iniciado nesse ano, no dia 25 de dezembro, não importa. Mas a partir do momento que nós tenhamos dado início a esse espírito natalino dentro de nós, nós temos que fazer com que ele se prorrogue por todo o nosso caminhar, por toda a nossa existência. Não só essa encarnação, mas que ele passe a fazer parte de nós como espíritos. E chegando no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, todos desejam o feliz ano novo para todos aqueles que estão ao seu redor, para todos aqueles a quem nós queremos realmente que tenham um ano novo, um ano bom,
um ano cheio de realizações e satisfações, enfim, tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer. Mas até onde isso está sendo verdadeiro em nós, não para com o outro, mas para nós mesmos? Porque o ano vai, o ano vem, o ano velho termina, começa o ano novo, e muita coisa nós deixamos de fazer. Tudo aquilo que nós planejamos, às vezes nós não fazemos nem 90%. E nós vamos adiando, nós vamos passando isso adiante. Isso é natural até um certo ponto. Porque no decorrer do ano que se inicia, nós entramos numa determinada rotina, aquilo que nós chamamos o nosso dia a dia, que faz com que nós nos encontremos com determinados obstáculos ou surpresas que não contávamos com ele. E parece que eles, né, nos freiam um pouco em relação a determinadas coisas que nós gostaríamos de fazer. E lá estamos nós novamente, no dezembro do ano que vai se iniciar, sem ter feito aquilo que nós havíamos planejado. Por que será que isso acontece? Por uma série de fatores. O primeiro é que muitas vezes nós costumamos fazer esses planos, essas determinações, mas mais por hábito do que por determinação de verdade. É como se nós não estivéssemos falando firme para o nosso interior e fazendo com que se cumpra tudo aquilo que nós realmente desejávamos. Eu acho que nós não deveríamos fazer tantos planejamentos em termos de número. Tantas coisas nós ficamos tentando fazer. Por que não uma coisa de cada vez? Poxa, esse ano de 2009, que vai se iniciar, acho que eu vou fazer isso. E nos determinarmos naquilo. E procurarmos fazer o melhor possível, mas aquilo. Por quê? Porque nós, nesta encarnação, neste mundo, neste clima energético em que vivemos ultimamente, nós somos muito ansiosos. A ansiedade é um mal geral, não faz parte de um ou de outro. Isso já é comprovado que o nosso estresse provém daí. Então, por que nos atropelarmos achando que, nossa, o ano é menor do que ele realmente parece, ou nós nos atropelarmos a cada dia que passa, com as 24 horas do dia, enfim, a gente entra num ritmo alucinante, sem necessidade. Por quê? Porque somos ansiosos. Isso nos gera o quê? Desgaste, estresse. Isso já foi dito tantas vezes aqui. E não é teoria. Isso é uma realidade. Nós vivemos isso todo dia. A partir do momento que nós passarmos a planejar e a realizar uma coisa de cada vez, nós vamos ver que nós vamos conseguir fazer aquilo que nós queremos fazer. Nós vamos conseguir entrar num ritmo normal, nem tão lento e nem tão acelerado. Nós vamos entrar num ritmo normal, como é a natureza. E como somos filhos desta natureza, nós temos que ter esse ritmo como ela manda. Normal, natural. E tem mais uma coisa. Nós não dizemos, não acreditamos que somos espíritos imortais, que temos toda uma eternidade pela frente. Por que nós queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo? Isso não é tudo no mesmo dia. Nós já temos a nossa reencarnação presente tão atribulada, porque muitos de nós, quando se comprometeu a reencarnar, assumiu compromissos que sabíamos que não iríamos cumprir. Então, isso já faz com que o nosso subconsciente cobre, alerte. Por quê? Porque está lá. É o nosso comprometimento. Nós nos comprometemos, os nossos amigos espirituais superiores nos alertam que não deve ser assim, mas nós insistimos e queremos assim. Então, eles deixam que assim seja, respeitando o nosso livre-arbítrio. E no decorrer da nossa jornada, nós vamos encontrando dificuldades para dar conta de tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Só que eles nos auxiliam. Mas, mesmo assim, muitas vezes nós não damos conta disso tudo. Nem por isso, nós vamos
nos descabelar e nos desesperarmos. Não. O que nós sentimos? Nós sentimos um incômodo. É interessante porque nesse livro do Renovando Atitudes, da onde foi extraído esse texto, o autor, o Francisco do Espírito Santo Neto, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre as sensações que nós temos em relação a esses comprometimentos. E como é que são essas sensações? Ansiedade é a primeira delas. Segundo, é aquela aflição ou angústia íntima que nós sentimos de que está faltando alguma coisa. Por mais que nós consigamos dar conta do nosso dia a dia, do nosso trabalho, parece que está tudo em ordem à nossa volta. Mas existe algo que nos cobra e a gente não sabe explicar o que é. São aquelas coisas que nós temos em nosso íntimo, que nós temos que fazer. E tem que ser agora. Gente, esse tem que ser agora, ele é muito relativo. Ele é muito relativo. Talvez na nossa visão, dentro da visão ansiosa, dentro da visão de que, como espíritos, nós queremos debitar as nossas dívidas, nós queremos os nossos reajustes, os nossos resgates. A partir do momento que nós ficamos sabendo disso, a gente entra num ritmo querendo sanar tudo. Não, eu tenho que resolver tudo isso. Só que nós esquecemos da eternidade do tempo. Nós esquecemos que nós temos tudo dentro de um ritmo onde a hora chega para tudo isso ser resolvido. E essa hora, ela não é quando nós pensamos que ela chega, mas é quando a natureza, quando a vida nos coloca à frente dela. Por isso é aquela frase, tudo a seu tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Deixe que o tempo nos responda questionamentos e dúvidas que nós temos. Isso não quer dizer que nós vamos ficar esperando a vida passar. Não é isso. Mas vamos resolvendo e definindo e determinando aquelas coisas que estão no nosso caminho agora. Prioridades, coisas que não podem ficar realmente adiante. Prioridade, veja bem. As prioridades, elas devem ser enumeradas. O nome já diz. Não existem 2, 3, 4, 5 prioridades tudo junto. Não. Dessas 5, uma tem que ser feita em primeiro lugar. Então, nós temos que aprender, vejamos bem, aprender, que é uma coisa que nós não sabemos. Aprender a fazer isso. Isso é um exercício. Isso nós podemos fazer no nosso dia a dia. É aquela coisa de não fazer hoje aquilo que eu tenho que fazer amanhã. Se é para amanhã, por que eu vou fazer hoje? Não adianta. O tempo não vai se adiantar só porque nós queremos que assim seja. Tem que ser feito amanhã. Então, nós temos que esperar que a hora amanhã chegue. Assim é a nossa vida, num contexto geral. Tem coisas que nós vamos ter que esperar que outras aconteçam para que esta se resolva. Então, quando nós temos que renovar, nós temos que pensar nessas prioridades. Velhos hábitos que nós adquirimos e não conseguimos nos livrar deles, às vezes, hoje, não é? Às vezes não, hoje eles já são velhos para nós. Quando nós o adquirimos era novidade. Com o passar do tempo ele foi nos servindo, mas de repente não serve mais. O espírito evolui, progride. As épocas também são outras. A natureza evolui. Enfim, tudo dentro do universo passa por um ciclo evolutivo. Como é que nós, seres humanos, hoje espíritos encarnados, queremos continuar com hábitos que já não vão nos levar a nada? Nós somos condicionados a segui-los, não é uma coisa racional. Se nós formos parar para pensar, por que eu estou fazendo isso? Muitas vezes nós não temos a resposta. Eu faço porque... eu sempre fiz. Tá, você sempre fez, mas será que ainda dá resultado? Algumas coisas pode ser que sim, outras não. Algumas coisas dependem de uma lapidação, dependem de uma pequena inovação. Outras não. Elas têm que serem reformuladas totalmente. Só que para nós isso é muito difícil.
trocarmos velhos por novos hábitos de um dia para o outro, não vai acontecer. Por isso essa questão da prioridade das determinações de uma forma não lenta, mas de uma forma natural, normal, equilibrada. E com isso nós vamos exercitando e experimentando coisas novas e deixando as velhas para trás. Mesmo porque aquela criatura que não se atualiza, ela acaba totalmente detonada pelo tempo. Não tem como. Não tem como. E ser atual não é aquela criatura que assiste televisão 24 horas por dia, ou lê todos os tipos de jornais, né? Todos os jornais que existem. Enfim, lê autores diversos. Não, não é isso, exatamente isso não. Mas é assimilar e aproveitar tudo o que for útil dentro deste contexto e parar para pensar e substituir. Substituir aquilo que fazíamos por coisas que hoje em dia já são mais eficientes. Um exemplo nítido disso, gente. Hoje em dia, independente de idade, desde lá da criancinha até a terceira idade, né, vamos dizer assim, ou a melhor idade, ou os idosos mesmo, que não é a terceira idade não, viu? A terceira idade é ótima, ela é aquela assim, não é o idoso, porque a terceira idade dá banho em muito jovem, aí juventude que é o máximo, né? É bárbaro. Mas vamos pensar lá bem no idoso. Quem hoje em dia, 90% de todos estes, no contexto geral, vive sem uma internet. A internet passou a fazer parte da vida, do dia a dia do ser humano. Tem coisa que não se resolve mais sem ela. Isso é o quê? É uma inovação. É um hábito novo que foi se introduzindo devagarzinho na vida de todos nós. Ela não chegou arrebentando. Não, foi devagar. Há alguns anos atrás, e não muitos, há poucos anos atrás, a maioria de nós, ou a maioria de, vamos colocar aí uma geração antes da nossa, falasse internet para eles. Nossa, nós estamos falando de uma coisa assim, totalmente à parte desse mundo. Era uma coisa totalmente louca. Hoje em dia não. Hoje em dia não. Nós vemos aí pessoas na faixa dos 80 anos fazendo curso de informática, que eles precisam aprender a mexer na internet, mesmo porque eles descobrem um mundo novo ali. Quanta coisa que eles passam a aprender, quantas coisas que eles passam a conhecer, e se inovam, se renovam. Olha que coisa boa. Eu considero, né, a internet uma das coisas que revolucionou a última geração e trouxe para os mais antigos, né, para as gerações passadas, uma renovação de atitudes, de hábitos, de tudo. De tudo. E com isso a cabecinha abriu para outras coisas. Aqueles que já se achavam incapazes de dar um passo adiante no seu lado racional, nossa, descobriram assim um mundo novo. É mais ou menos assim que acontece. É mais ou menos assim que nós temos que começar a caminhar por hábitos novos. Mas tudo depende do quê? De uma determinação. Se nós não nos determinamos, nós vamos continuar no velho. Uma coisa interessante é que outro dia, perguntando para um senhor de bastante idade até, ele se diz simpatizante da doutrina espírita, mas não quer se aprofundar na doutrina. Por quê? Ah, porque eu nasci católico, vou morrer católico. Mas por quê? Ah, porque eu já venho de berço. Né? Meu pai era católico, minha mãe era católica, meus irmãos continuaram católicos. Já pensou eu, nessa altura da vida, me transformar em espírita? Bom, tudo bem, não é? Isso é uma visão até que social, é aquela coisa, o que vão dizer de mim? Porque existe isso também. Nós agimos muito sobre esse prisma. O que vão dizer de mim? Já pensou? De repente, eu revoluciono com ideias diferentes. E nessa idade, nossa, é um horror, né? Que escândalo. É mais ou menos isso que nós temos taxado em nós também em relação a mudanças. Outro dia,
Uma terapeuta me explicou uma coisa interessante. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Se pararam, vocês vão de concordar comigo, se chegaram a essa conclusão também. Ela falou, olha, uma das coisas que impede a criatura, com o passar do tempo, de assimilar novidades, é que o arquivo mental, ele fica cheio. O arquivo mental, ele esgota a capacidade dele de informações, quer dizer, é um computador. Você tem que deletar. Aquele que não deleta, vai e colocando informações ali. Tem uma hora que não tem mais. Ela falou, imagine uma pessoa com seus 80, 90 anos. Ela tem o seu arquivo mental lotado de informações. Ela está ali, sem contar a parte espiritual. Vamos contar só essa encarnação? Ela tem 90 anos de terra. Já pensou quanta informação que ela tem? Tem uma hora que ela não cabe. Então, por isso que é verdade, quando alguém com uma certa idade nos diz, eu não tenho mais como entender isso. Não adianta você querer me explicar, porque eu não consigo pensar. Não é falta de capacidade racional, mas é falta de capacidade de comportar. Não comporta mais dentro da mente dela tanta informação. Então, qual é a sugestão, né, o conselho para esse tipo de coisa? Para que não ocorra conosco, é começar a deletar aquilo que não serve mais. E começar a renovar e colocar nesse arquivo coisas que se acomodem de forma que nos sirva por um belo tempo, né? Por um bom tempo. Assim nós vamos sempre ter a oportunidade e um lugarzinho da nossa mente de comportar uma informação nova. Eu achei isso fantástico. Isso é científico, gente. Isso é científico, tá? Então, não adianta nós querermos, às vezes, que uma criatura com a mente totalmente lotada de informações coloque mais uma, porque ela não vai comportar. Realmente. Então, isso é uma rejeição automática. A criatura automaticamente rejeita. Ela não consegue. E isso, por incrível que pareça, infelizmente está acontecendo com os mais jovens também. Por quê? Porque guardam no seu arquivo mental coisas que não interessam. Tá? Aí já não é uma questão da idade cronológica, já não é uma questão do cérebro que está lotado de informações pelo passar do tempo. Não, não é isso. É que a pessoa, em vez de escolher, selecionar o que ela vai guardar nesse arquivo, não, ela guarda tudo. Como se tudo servisse. Aí chega uma hora em que ela precisa armazenar dados importantes, ela não tem lugar. Seu compartimento está lotado. Aí mais uma razão para a qual nós devemos ser mais seletivos, determinados e saber exatamente o que vai nos servir ou não. Então, é um processo, veja bem, é um processo muito cuidadoso, delicado, para que nós não caiamos, como houve no início desse mês, aquela palestra que o Sérgio fez, super interessante, que vem a calhar com essa, né, que ele falou sobre as velhas doenças. Né? Então, tem tudo a ver. O que vai acontecer se nós lotarmos esse nosso arquivo com informações desnecessárias enquanto somos mais jovens? Nós vamos adquirir problemas de saúde até no futuro. E aí? Aí vai complicar, porque aí nós já não vamos saber como fazer essa seleção, deletar aquilo que não serve. Então, nós temos que fazer isso a hora e a tempo. E o tempo é agora. Né? Está chegando aí um ano novo. Então, um ano novo é uma coisa boa. Nada muda. Do dia 31 para o dia 1º, gente, continua o tempo como está, 24 horas por dia, calendário não muda, é tudo igual. O que deve mudar é o nosso interior. Esse é o convite, a proposta é essa. Aproveitando o espírito de Natal. Então, vai no embalo do espírito natalino e façamos as nossas renovações, os nossos planejamentos em cima disso. Né? Depois nós temos mais uma chance. Olha como tudo vem dentro, né, das oportunidades. Depois nós temos a Páscoa, que é renascer.
Né? Então, alguma coisa que ficou faltando, ou sei lá, alguma coisa que nós deixamos para vamos renascer, vamos fazer de novo. Então, nós temos sempre as oportunidades. Eu costumo dizer, e isso é uma opinião até pessoal, que, não é questão de opinião, né, gente, é uma coisa óbvia. 2008 não vai acontecer nunca mais. Tá? 2008 acabou. Mas, janeiro, fevereiro, março, etc., vai continuar. Não é? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até dia 31, continua. Isso quer dizer o quê? Que as oportunidades continuam. Não é? Então, tem coisa que passa e não volta. Mas, nós temos as oportunidades constantes de fazer aquilo que deixamos de fazer. Mas, fazer. Isso é que é o essencial. Gente, dá uma satisfação tão grande quando nós nos determinamos a algo e conseguimos realizar. Ai, mas é tão bom. É tão bom. Enquanto que a frustração de não ter feito aquilo que nós gostaríamos de ter feito, né, que nós nos planejamos, é uma frustração assim, que eu já vi casos de criaturas que chegam no dia 31 de dezembro deprimidas, em profunda depressão, porque o ano passou e elas não conseguiram fazer nada. Olha como isso é importante. É importante, mas não deixar passar. Mas também, essa criatura cai naquela história, né? Quis fazer tudo. Não deu. Ah, mas não ia dar mesmo. Claro que não. Os espíritos, quando nós estamos para reencarnar, eles nos alertam disso. Cuidado. Né? Você tem um determinado tempo. Isso que você tem a fazer, esse seu comprometimento, não é uma coisa que você vai fazer de uma hora para outra. Requer uma vida carnal para que você realize. Assim é o começo de um ano. Nós temos 365 dias aí, talvez para realizar uma ou duas coisas. Sabemos lá, cada um tem suas prioridades, o que é mais importante para si. Mas dá tempo. Dá. Desde que nós comecemos, né, com aquela história do tijolinho. Tijolinho, em cima do outro, devagarzinho. Vamos com calma. Às vezes a gente quer pegar o terreno lá para preparar o terreno, para plantar, e já quer fazer a colheita. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas só aquela certeza de que o terreno foi tratado para o plantio e para a futura colheita, isso já é uma satisfação. Já é algo que vai fazer com que a gente se sinta bem. Poxa, eu consegui. É um passo. Olha aí, a luta contra a ansiedade. Que a gente acha, não, só vai se realizar, se satisfazer, se sentir ótimo se fizer tudo. E não é bem assim. Não é bem assim. Porque quando nós começamos a fazer algo, podemos perceber isso. Quando nós damos o primeiro passo em relação a alguma realização, nós já sentimos um bem-estar tremendo. Só que muitos de nós, depois desse primeiro passo, se acomodam. Ah, eu já fiz. Não vamos esquecer de uma coisa. Que quando existe essa possibilidade, darmos o primeiro passo e pararmos depois, a sensação de frustração é muito maior. Porque você já começou. É diferente daquele que nem começou, porque existe a esperança de começar. Agora, quem já começou e parou, aí é problema. Aí é problema. E com isso, nós temos que... aliás, para isso, nós temos que contar com o quê? Com algo que não falta nenhum de nós. Só que às vezes nós não enxergamos. Incentivo. Motivação. Todos nós temos. É que nós não percebemos. Ela está ali do nosso lado, está caminhando lado a lado com a gente não percebe. Tá? A gente não percebe. Tem pessoas que são movidas a desafios. Sabe? Tem alguém que chega para ela e fala, eu duvido que você vai fazer. Aí ela faz. Aí ela faz. Tem outra, então, que é movida a pressão. Faz. Sabe? Você se comprometeu, você vai ter que fazer. Assim ela faz. Não tem importância. É tudo válido. Contanto que faça. É que cada um tem a sua natureza.
até que a criatura saia dessa condição para poder realizar algo, pode demorar ou não, sei lá, isso vai de cada um. Mas é a individualidade. Enquanto outros precisam de calma. Não, calma, me dê calma e tranquilidade que eu faço. E faz, e vai lá. Outros são movidos à memória. Às vezes esquecem de um detalhezinho aqui e acolá que vai fazer com que aquilo realmente se concretize. Não tem importância, tem sempre alguém que o lembra. Isso sem contar com a espiritualidade. Sempre nos alertando, sempre. Isso é mais difícil de enxergar, então. Essa motivação é a mais difícil da gente perceber. Mas é a que mais existe. Né? Aí nós lembramos lá da prece das pegadas na areia. Né? É onde mais a gente conta com o auxílio, a gente conta com esse empenho da espiritualidade para que nós possamos chegar no final daquilo que nós estamos querendo fazer. Por quê? Porque os nossos protetores, eles sabem o quanto nós vamos nos sentir felizes se nós conseguirmos chegar no final daquilo que nós planejamos. Né? Então, eles nos dão todo o incentivo possível, nos ajudam de todas as formas. E esses espíritos, eles gostam de empenho, eles gostam daquela criatura que realmente tem a garra para chegar lá. Agora, precisamos pensar muito também, mas acredito que não é o nosso caso aqui, né? Naquilo que nós vamos pedir, porque tem coisas que não vão se realizar mesmo. Não tem como, não tem como. Não faz parte da sua jornada, não faz parte do seu caminho, por mais que você queira, não é aquilo, porque se você fizer, você vai se prejudicar, sabe? Você vai se dar mal. Não adianta. Vai ter uma hora, se você já fez determinado planejamento, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos seguidos e não deu certo, desiste. Desiste porque não é o caso, né? Não é o caso. E se a gente for parar para pensar, tem coisas assim totalmente sem cabimento. Mas a criatura quer. Né? A mais banal delas é ganhar na loteria sem jogar. É mais ou menos por aí, sabe? Eu quero determinada coisa, mas eu não saio do lugar para conseguir essa coisa. Então, não vou conseguir mesmo. Prejudicar alguém também não é por aí. Sabe? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Pelo menos o plano espiritual e a natureza não vai te ajudar. Pode ser que você encontre sim, né? Ou que encontrem, né? Porque não é o nosso caso, não é? Ou que encontrem, sim, alguém que favoreça esse prejuízo para outrem. Mas vai ser mais difícil. Agora, tudo que for bom, tudo que faz parte da evolução e do progresso espiritual de cada um de nós, temos a certeza absoluta que o auxílio está ali. A motivação, o colo, o empurrão, se for o caso, sei lá, qualquer coisa. Mas vai acontecer. Então, tá aí uma semana inteira para nós pensarmos o que nós realmente queremos, em primeiro lugar, o que nós realmente queremos para o ano que vem. O que nós realmente podemos, olha a questão do limite, o que nós realmente podemos conseguir com êxito e concretizar, porque como nós já dissemos, tem coisas que nós vamos dar só o primeiro passo, né? Enfim, são tudo questões de nos conhecermos. A partir do momento que nós conhecemos todas as nossas capacidades, os nossos potenciais, enfim, nós vamos saber exatamente direcionar tudo isso. Aí sim, nós vamos chegar no final do ano felizes. Esse é o verdadeiro sentido da felicidade de termos tido um ano bom. Né? A nossa vida, ela é feita de coisas boas, de coisas não tão boas assim, não vamos dizer ruins, porque vamos parar para pensar, nós vamos ver que não foram ruins. Eu costumo dizer que às vezes as atribulações do dia a dia e do ano todo, as pessoas costumam levar para o lado negativo. Eu tive um ano tão cansativo, tão atribulado. Não é ruim, né? Mas foi um ano com certeza proveitoso.
se você soube tirar proveito disso tudo. Porque essa é a grande chave da coisa. Né? A receita de tudo isso é saber tirar proveito de tudo que acontece. Se nós soubermos, nós vamos ver que todo o ano que termina foi um ano bom. E isso, para nós, para o espírito, sabe o que é? Bagagem. É bagagem para que o futuro ano seja melhor ainda. E como nós temos a natureza progressista e evolutiva, nada caminha para trás, nós só podemos ter um ano melhor, né? Ter dado um passo adiante. Então, gente, diante disso tudo, nós gostaríamos de deixar para todos, encarnados, desencarnados, aqueles que nos ouvem via internet, que reflitam muito a respeito dos planejamentos para 2009 e que com certeza teremos um ano iluminado, um ano onde a saúde mental, emocional, espiritual vai poder fazer o seu reinado. E com certeza a saúde física provém daí. Então não adianta reclamar daquilo que não fizemos. Né? Então vamos pensar nesse lado para que possamos estarmos bem conosco, bem com Deus nosso Pai, bem com o próximo, bem com tudo aquilo que nos rodeia. Que assim seja. Então, agora a nossa parte, né, as perguntas, comentários. Aproveitar a Raquel aqui. Quando ela falou da parte da memória, na verdade, para mim não ficou muito claro, né? Quando você mantém na sua memória, quando você diz assim que não cabe mais, é porque a pessoa mantém pensamentos negativos ou memórias em geral? O que seria assim, por exemplo, que a gente tem que fazer uma limpeza no nosso... higiene mental. O que seria? Seria só assim os pensamentos negativos ou seria assim tudo de uma forma geral, coisas antigas, coisas que já passaram? Isso eu fiquei mais ou menos... Veja bem, Andréia, quando se refere à memória é aquilo que você guarda nesse arquivo memorial. É um pouco diferente de pensamentos negativos. Pensamentos negativos é quando a gente capta alguma onda negativa que está no ar, pega essa onda agora. Depende de nós colocarmos ou não essa onda mental no nosso arquivo de memória. Porque às vezes nós captamos essa negatividade, ela se afina conosco, nós nos sintonizamos com ela, vivenciamos com ela ali por algum tempo, mas conseguimos nos livrar. O problema é quando você leva essa carga negativa, que você captou, sabe Deus da onde, e você não estava num momento muito feliz, você sintonizou com essa negatividade, e você guarda na sua memória. Você não esquece. Aquilo passa a ser um resquício seu. E sempre que você tem uma oportunidade, você vai lá e lembra disso. Quer dizer, ficou na sua memória. Agora, uma nuvem negra passageira, não. Entendeu? Isso se reporta só ao que fica condicionado. Então, mas também o que você lembrou é uma coisa interessante. Porque muitos de nós guardam essas coisas. Não devemos, está vendo? É uma das coisas que nós não devemos guardar. Então, esse arquivo de memória, ele tem que estar sempre sendo revisto para que haja uma limpeza. É a chamada higiene mental. Não é que muitos pensam que higiene mental é sair por aí, né? Correr atrás de borboleta, aquela coisa linda, maravilhosa, fazer uma higiene mental no parque. Não, higiene mental é quando você tira de dentro de você tudo aquilo que está sujando o seu interior. É higiene mesmo. E deixar só as coisas que você precisa, que você vai aproveitar. Então, a ciência está chegando a essa conclusão, entendeu? Por isso dos velhos hábitos. As criaturas vão guardando coisas que não servem para mais nada, guardando aqui. Para quê? Então, é um processo, não é muito fácil realmente de entender. Mas se você pensar, você vai ver que você vai começar a fazer isso no seu dia a dia,
Você vai ver que gostoso que é. É muito bom, porque você se habitua. Você se habitua a fazer isso. Bom, quem mais quer falar alguma coisinha? Acrescentar? Tudo bem, Raquel? Oi, Amir, tudo? Eu acho que uma das coisas mais inúteis que a gente tem tendência de guardar na nossa memória é o que os outros nos fizeram, às vezes, de ruim, na nossa ótica, né? Então, isso... Mágoas. Oi? Mágoas, ressentimentos. Né? Mágoas, ressentimentos, né? E a gente também tem tendência de lembrar demais o pouco de bom que a gente faz para os outros. Então, tanto o que nós achamos que os outros nos fizeram de ruim, quanto o que nós achamos que nós fizemos de bom para os outros, a lembrança disso, às vezes, serve só para nos envaidecer. Não Né? é? Então, se a gente esquecer um pouco a mágoa e deixar um pouco para lá também o bem que nós achamos que fizemos, que às vezes não é nada mais que a nossa obrigação, acho que já é uma grande ajuda, né? A nossa cabeça esvaziar um pouquinho. Não é? Mas, nossa, você lembrou bem. É verdade. Nossa, como a nossa vaidade faz isso, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, faz tudo isso aí que você falou. Não é verdade. A nossa tendência é guardar realmente nossa, mas e a gente deixa aquilo, né? Aquilo vai criando ranço, sabe? Não, e não pensemos nós que a partir do momento que se joga na cara, aquilo saiu de nós. Não, cresce. Cresce. Porque você faz uma vez, você vai querer fazer duas. Porque ele te deu oportunidade. Ah, peraí, eu não disse tudo que eu queria dizer. E às vezes a gente deu lá uma camiseta velha para alguém lá. Toda vez que a pessoa passa na nossa frente, a camiseta lá tá boa? Tá boa? A camiseta tá funcionando ainda? Tá tudo certo? Tá servindo? Que bom, hein? A gente tem essa tendência. Né? Não é? Caridade, a caridade. Contanto que ele saiba que eu estou fazendo a caridade para ele. Fui eu quem dei. Fala, É interessante aqui que a gente está colocando. Desculpe, tudo bem, parabéns, Raquel, pela palestra. Obrigada. Com relação à memória, eu fico imaginando assim, que na realidade, nós não temos um HD no cérebro. Nós não somos uma máquina. Se a gente tem um HD, ele tem um certo limite. Chegou naquele limite, ele vai avisar, não tem mais memória para você guardar nada. O que acontece? Nós temos uma memória. Quando a gente fala em memória, somente nós que somos espiritualistas e espíritas, nós estamos falando que nós temos uma memória, uma capacidade muito superior do que nós imaginamos. É a memória, por exemplo, extracerebral, que nós temos, inclusive, ali, arquivada no perispírito, né, de todas as nossas existências. E tem a memória física, a memória da encarnação, né? Muitas vezes nós não temos estrutura nem espiritual para aguentar todos aqueles problemas que nós estamos tendo naquela encarnação. Por quê? Porque nós temos o velho hábito de resistir a mudanças. Então, nós começamos, aí chega na questão de acumular, né? Acumula, né? Essas questões. Mas como os psicólogos e outros estudiosos dividem, né? Nós temos um inconsciente, um subconsciente e um consciente. O consciente é aqui, que nós estamos presentes, nós estamos conscientes do que está acontecendo. O subconsciente é alguma coisinha que fica já lá na recordação. Quase todo dia a gente está lembrando no subconsciente. Mas o inconsciente é aquilo que nós arquivamos e que não serve para nós. Isto que não serve, que foi ruim, esse lixo mental que nós acumulamos lá no inconsciente e que muitas vezes nós dizemos que foi uma situação, um fato que aconteceu na nossa existência, que ficou marcado profundamente e que isso, mesmo com a nova reencarnação, nós ainda temos presente a questão e o problema é que temos que reviver esse problema para podermos ser aprovados nesse teste. Aí é que a questão, o bicho pega muito forte. Nesse ponto, chega um momento que a gente diz, eu não posso mais, não aguento mais, não quero ir mais para lugar nenhum. Me acomodo.
Né? Tem isso. É onde surge muita coisa, você não vê saída, então você se fecha. É como se fosse uma defesa sua. As mágoas, se a gente deixar passar, deixar fluir, ir embora, tudo bem. O problema é o ressentimento, que a gente fica ressentindo todo dia. Muitas vezes a mágoa não está aqui no nosso consciente, ela está no subconsciente, mas você está ressentindo. De repente vem na ideia, aquela mágoa, aquela pessoa me magoou profundamente. Quando nós aprendermos a nos livrar dessas mágoas e dos ressentimentos, principalmente começar a perdoar a nós mesmos por fazermos essa, eu diria, burrada conosco mesmo, porque manter a mágoa, o ressentimento é uma burrada, né, da nossa, é uma falta até usando a razão, a lógica, não tem motivo para nós mantermos isso no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Então, não há motivo para sermos infelizes. Então, nós temos que olhar o amanhã com toda certeza, sabendo que o amanhã é felicidade, esse é o nosso destino. Quanto mais nós nos espiritualizarmos, e aí vem a reformulação íntima. A gente fala reforma, parece que vai destruir tudo e vai reconstruir. E não é, nós vamos remodelar, né? Nós vamos renovar para que possamos realmente vencer todas as provas desta existência, com a certeza que nós não somos um corpo, nós somos um espírito. E o nosso destino está fatal, é a felicidade. Então é olhar para frente, né? É se livrar daquilo que já foi, sempre assim, é sempre. E temos que ter a certeza que o presente é a colheita do passado e a semeadura do futuro. Então, o que você prefere? Ficar colhendo o passado sofrendo ou semear o futuro? É uma opção sua, né? Então vamos em frente, parabéns, todos estão de parabéns, todos lembraram coisas importantes. Obrigada, Miguel. Vamos para a oração, vibração. Você usou 2 res aí, muito importante. Ressentimento e reforma, né? Ressentimento é aquilo que a gente faz referência em relação ao que é negativo, o sentimento negativo. Você ressente, quer dizer, sente de novo. E reforma, né? Dar forma nova, dar uma outra forma. Então, são 2 res, né? Muito importante. Isso tudo, gente, eu não sei se vocês vão lembrar, tem uma música um tanto antiga, dos anos 80, mais ou menos, uma música da Vanusa, que se chama Mudanças. Eu nunca esqueci a letra dessa música, um trechinho dela que fala assim: hoje eu vou mudar, revirar minhas gavetas, fazer limpeza no armário, retirar traças e teias e angústias da minha mente. Vou parar de sofrer por coisas tão pequeninas, deixar de ser menina para ser mulher. Eu nunca esqueci. Porque eu acho que é a motivação, é o incentivo da mudança, né? Por que eu vou mudar? Eu vou mudar para crescer. Tirar essas coisas que estão, né, deixando o meu armário sujo, cheio de coisas que atrapalham. Armário é um bom exemplo, né? Você tem que tirar coisa antiga para pôr coisa nova, não é? Nossa cabecinha é a mesma coisa, gente. É isso aí, né? Um bom 2009 para todos. Calma, nós. que eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta? Que milagre, né? Ele vai fazer a pergunta. Eu tenho uma pergunta. Antes da pergunta, tem um professor que ele fala sobre a memória, que é assim, eu não lembro exatamente, mas nós temos uma memória. Não sei se é uma memória volátil, não sei o termo, mas assim, quando acontecem as coisas, vai para essa memória do cérebro, né? E é uma coisa que tende a se apagar, se extinguir. E se nós ficarmos na repetição, ele transfere... repetição. Ele transfere da nossa memória, essa memória volátil, para a memória definitiva do cérebro. Então ele até falava para nós na hora, ele falava, se vocês estudarem a repetição, estudo, transfere a informação e fica, né? Fora outra, a memória talvez do perispírito, não sei, talvez o perispírito tenha a sua área de memória, e assim vai. Mas a minha pergunta não tem nada a ver com isso. Era só uma prévia. Era assim. O tema é velhos hábitos.
Queria que você falasse sobre os maus hábitos. Os maus que a gente... Os vícios, nossos vícios. O que nós fazemos com os nossos vícios, Raquel? O que você quer saber? O que nós podemos fazer com eles? Ou... Isso. É um exercício, Márcio. Eu não sei, eu falo isso por experiência própria, gente. É determinação e exercitar. Todos nós sabemos o que é bom e o que é ruim. A gente sabe o que é saudável e o que é nocivo. Então, se nós temos hábitos nocivos, que são os vícios, o que a gente faz para... Né? De repente eu quero mudar, eu não quero mais. Não é assim. Você não vai de hoje para amanhã tirar aquilo tudo de dentro de você e pôr para fora. Mesmo porque, organicamente, você precisa daquilo. Seja lá o que for. Você já está condicionado. Então, você precisa ir substituindo, exercitando, tendo por determinação que aquilo não te serve mais. Aquilo não me serve mais. Eu preciso substituir por uma coisa melhor, me ver livre disso. Então, ir procurando colocar coisas totalmente contrárias àquilo. Totalmente contrário. Por exemplo, quem fuma, né? É um exemplo só, né? Eu quero largar o vício do fumo. O que eu faço? Tem que fazer tudo o que for contrário ao cigarro. Por exemplo, não sei, ficar perto de quem fuma. Não quero ficar perto de quem fuma. Sei lá, qualquer coisa assim. Passar longe de propaganda de cigarro. Eu não sei. Mas são coisas assim, né, que a gente tem que evitar. Ai, tá aí, Miguel. Tá aí. Você tocou num ponto em que não vou... Olha, eu vou dizer uma coisa. Gente, isso é uma das coisas mais difíceis. Porque quando você percebe, você já está fazendo. Você já está fazendo. Mas como a gente sabe que não deve fazer, a partir... Aí, opa, peraí, tocou a sineta aqui, né? Não tá, muda de assunto. Muda de assunto, desvia o assunto para outra coisa. Mas se aquele que está, né, com você, no diálogo, continua a falar, desvia o assunto, olha, vamos mudar de assunto. Quando não, quando chega no limite, você fala, olha, vamos falar de outra coisa. Isso não é bom. Você tentou de tudo, não deu, né? Não é. Ah, sim, com certeza. Eu estou falando isso por experiência. Por experiência própria. O Almir falou para mudar de assunto, né? Para falar mal de outra pessoa. Muda de assunto. Muda o assunto. Pessoa. Não é de assunto, né? Muda o assunto. Continua falando mais de outro, né? Tá. Não, gente, não. Bem lembrado, né? São vícios que nós temos que se constituem mesmo de coisas arraigadas em nós, por incrível que pareça. Ai, acho que esse é o inferno, Uhum. Ai, gente, não é cômico, mas serve para ilustrar. É bem isso mesmo, é assim que acontece. E aquele do álcool também, né, do André Luiz, que o espírito chega assim, bate no ombro e fala, vamos beber e fumar, alguma coisa assim. Aí ele levanta, bebe. Bom. Não é? Bom, gente, tá aí o nosso recadinho, né? Nosso mesmo, né? Não é só meu, não. É nosso, tá? Que assim seja. Obrigado, Raquel. Bom, vamos convidar aqui a Andréia agora para fazer o Amir para a prece final. Então tá. Amir. Amir, então, por favor. A vibração e a... Vamos serenando nossos corações, interiorizando esses ensinamentos, essas reflexões que a Raquel carinhosamente nos passou.
E vamos oferecendo o que há de melhor dentro de nós, as nossas melhores vibrações de amor, para todo o nosso planeta Terra, todos os continentes, todos os países. Imaginemos uma luz amorosa, intensa, envolvendo todo o nosso planeta. Vibremos por todos os países que têm dificuldades econômicas, todos os países que se encontram em guerras, com agitações, com crises econômicas. Vibremos por todos os dirigentes desses países, para que encontrem sentimentos e pensamentos cristãos, para poderem melhor tomar suas decisões e beneficiar o maior número possível de pessoas. Vibremos por todas as pessoas que nesse momento estão sem saber onde buscar a Deus. Vibremos pelas pessoas que estão achando que Deus lhes abandonou, que seus problemas não têm soluções. Vibremos para que elas encontrem, com o auxílio da espiritualidade amiga, que elas encontrem caminhos que lhe possibilitem um futuro de mais paz, de mais alegria. Vibremos por todas as pessoas que nesse momento têm problemas físicos, que estão nos hospitais, ou mesmo nas ruas, ou nas suas casas sofrendo. Vibremos pelas pessoas que nesse momento são tidas como loucas e que nada mais têm do que uma mediunidade desequilibrada. Vibremos para que elas encontrem um caminho de alguma religião que saiba lidar com isso e lhes esclarecer e lhes colocar no caminho do bem, do serviço ao semelhante, para transformar o mal em bem. Vibremos pelos templos de todos os cultos, por todas as igrejas, católicas, evangélicas, pelos templos budistas, pelas tendas de Umbanda, pelas sinagogas, pelas mesquitas muçulmanas. E façamos uma vibração especial para o nosso espiritismo, por todas as federações estaduais, pela Federação Espírita Brasileira, por todos os centros espíritas, como esse aqui, nessa casa de luz que nos abriga neste momento. Que o Espiritismo sempre possa ser uma casa de assistência espiritual e material a todos os que a buscarem. Vibremos por todas as pessoas das nossas famílias, que elas tenham saúde, que elas tenham paz, que sempre busquem a Deus, busquem o amor. Vamos agora até os nossos lares, imaginando intensas vibrações de harmonização, de purificação para os nossos lares nesse momento, inclusive para as pessoas que lá nos aguardam. E façamos agora uma vibração até mais importante para aquelas pessoas, sejam encarnadas ou desencarnadas, que ainda não nos compreendem bem, que ainda nos julgam nossos inimigos. Vibremos muito amor a essas pessoas e para nós mesmos, para que possamos todos nos entender algum dia. Pedimos permissão ao plano espiritual para vibrar por nós mesmos. Graças a Deus. E assim, mantendo essa sintonia, levemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, e a todos os trabalhadores espirituais que nos envolvem nesse momento, na luz, para agradecer esses ensinamentos, agradecer essa palestra maravilhosa que pudemos assistir,
para agradecermos a assistência espiritual que estamos recebendo desde que aqui adentramos e que continuaremos a receber agora no passe. Que possamos sempre engrandecer o nome de Deus, o nome de Jesus, sempre sabendo que somos apenas instrumentos e que a luz vem do alto. Que nós possamos nunca ser um obstáculo para essa luz, e sim ser um condutor dela para quantos necessitarem. E que neste novo ano, Deus Pai Todo-Poderoso, nós pedimos que nesta casa e em todas as casas que trabalhamos, possamos auxiliar a quantos nos procurem da maneira adequada. Que possamos sempre continuar, nós, os nossos familiares, nossos conhecidos, sob as bênçãos e a proteção de Jesus, de Deus e do plano espiritual superior. Graças a Deus que assim seja. Seguindo a orientação aqui da André, todos nós estamos mandando um beijo para a Rosa, que nos está assistindo pela internet, que em vez de estar aqui está dormindo em casa, segundo a André de novo.